Olá, turmas! Voltamos para fazer a revisão da aula 4.2, concluindo aí essa aula com chave de ouro, aí com reflexões sobre mito, mitologia africana, mitologia indígena, certo, estudante? Claro, falamos também da mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica. Vocês estão percebendo que todos esses povos, né? A mitologia está relacionada à crença, à fé, a fenômenos natural ou sobrenatural. Ou seja, o modo de vida das pessoas, a forma de interpretar ali, né, o seu modo de vida, seus saberes, sua prática. E tudo isso é o quê? A cultura, né? Que é a nossa identidade nacional. Por exemplo, quando falamos Brasil, já vem à mente o quê? Brasil, um país com uma biodiversidade muito ampla, podemos dizer assim, como floresta, biodiversidade, muita natureza, muita água, povos indígenas, povos afrodescendentes. Não é essa visão que nós temos? Não é só o país do futebol, não. Um país com muitas lendas, muita comida gostosa, muita música. Então, ou seja, a cultura brasileira é só alegria, né? Não é só carnaval, não. É alegria, um povo alegre, trabalhador. Isso tem a ver com a nossa identidade. Então, vamos lá. Vamos rever ali sobre a mitologia indígena e africana. Vamos para a tela. Muito bem. Aula 4.2. Falamos sobre as mitologias africanas, afrodescendentes e indígena. Mas antes, fizemos uma reflexão. Qual a importância do mito para o homem atual? Estudante, vocês já compreenderam que a mitologia, ou o mito, que não é algo só em verdade, né? Ah, o mito, isso é mito, porque não é verdade. Já perceberam que o mito tem fator positivo, sim, para a nossa cultura, para o nosso conhecimento, porque está ligado à cultura do povo, né? Influencia e contribui para a formação da identidade e na construção da cultura. Então, o mito é o elo entre o homem e suas origens. Ou seja, influencia a história de cada povo, de cada indivíduo, também os acontecimentos no mundo. Então, a mitologia é, sim, significativo, porque faz com que as nossas experiências, nossas histórias, perpassa de geração em geração, né? Não se perde no tempo. Muito bem. Sobre a mitologia africana e afrodescendente, nós sabemos que tem a ver com a cultura africana, dos povos africanos. Certo? Os povos africanos são os povos do continente africano, né? Que nós sabemos que é lá, no continente vizinho ali dos continentes europeus e muitos outros, né, continentes. Nós sabemos que o planeta é dividido por continentes. Nós aqui estamos, o Brasil, no continente da América do Sul. Temos os continentes da América Central, o continente da América do Norte, temos, agora me fugiu ali o outro continente próximo aos Estados Unidos, Canadá e assim sucessivamente, diversos continentes. E o africano são dos povos africanos com etnia da raça negra. Assim como tem outros continentes com pessoas da raça branca, ou os orientais, ou também a raça indígena, né, ou etnia indígena. Enfim, é importante termos essas definições para que não sejamos preconceituosos, como se um povo fosse mais importante que o outro. Isso não é verdade. As pessoas têm o seu valor e somos identificados, reconhecidos pela nossa cultura, nossos saberes, as nossas identidades, né? Que nos faz diferente um dos outros. Ninguém é igual, né? Então, estudante, o mito é o pensamento dos povos, né? O mito africano é o pensamento dos povos africanos, em especial o intangível, que é o não material, e o equilíbrio com o material.
A mitologia africana pontua os deuses que habitam o panteão africano e suas histórias míticas, certo? Esse jeito de pensar, mitologicamente, foi trazida da África ao Brasil. Mas como assim, professora? Sempre temos que voltar na história. Vocês estudam história aí com o professor Lorosmar, com o professor Beto. Sei que vocês têm aí uma visão bem aprofundada, né, principalmente do Brasil colonial, que foi colonizado pelos portugueses, né, pelos europeus, e os povos africanos foram trazidos para cá, na condição de escravos. Né? E esses povos vieram e trouxeram o quê? Seus mitos, sua cultura, os seus deuses, né? Que na cultura africana é chamado de orixás. Mitologia indígena também está relacionada às narrativas míticas indígenas, né? No qual anunciam as coisas que nós vivemos e reconhecemos como história. Ou seja, a história e experiência e vivência e saberes dos povos indígenas. As comunidades indígenas brasileiras e rondonienses possuem uma herança mitológica muito rica, que permanece viva até hoje entre os milhares de nativos que habitam aqui no nosso território brasileiro. A mitologia brasileira é riquíssima e tem fortes influências indígenas, né? Nós sabemos que a cultura brasileira, a identidade nacional brasileira é com base nas raízes africanas e indígenas. Muitos dos deuses africanos e deuses indígenas são os deuses nacional brasileiro, né? Que são de origem tupi-guarani, no caso aqui os deuses indígenas. Muito bem, estudantes, foram essas a revisão dos temas que nós abordamos e vamos agora direto para a correção das atividades. Vamos lá. Vamos fazer a correção. Espero que vocês tenham respondido as atividades, viu? Nada de pegar o gabarito e ir direto, faça a leitura, procure responder, uma forma de você, estudante, mensurar o que você conseguiu aprender. Então, vocês precisam fazer também, ter essa análise do quanto você conseguiu aprender, compreender aí os temas que nós abordamos. Então, vamos lá, para fazer a correção. Muito bem, questão 1, vou fazer a leitura, vocês vão acompanhando. As comunidades indígenas brasileiras e rondonienses possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje entre os milhares de nativos que habitam nosso território. Desta maneira, a mitologia brasileira é riquíssima e tem fortes influências indígenas. Muitos dos deuses e deusas nacionais são de origem, essa é fácil, tupi-guarani, que são, né, os povos indígenas que habitavam principalmente o continente, o litoral brasileiro, né? Lá onde os portugueses desembarcaram e foram colonizando, então havia ali muitos indígenas com essa cultura tupi-guarani. Questão 2. Vamos para a pergunta da questão 2. Deixa eu molhar a garganta aqui, porque vai secando. Né? Os deuses africanos são muito populares no Brasil. Alguns são mais conhecidos e já fazem parte do vocabulário do cotidiano brasileiro, assim como Oxalá, Ogum e outros. Os orixás são, então, qual é o conceito de orixás para a cultura africana? Vamos ver. Sistema de crenças composta por uma série de narrativas chamadas de mitos gregos? Não, já excluímos porque não é mitos gregos. Faculdade de racionar, apreender, compreender, ponderar, julgar? A inteligência? Também não. Utilizadas apenas pelo ser humano, consciente de sua própria ignorância? Também não. Divindades da mitologia africana?
estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência. Então, estudantes, sabemos que os orixás é a divindade da mitologia africana, Iorubá, que se popularizaram no Brasil com as religiões de matriz africana. Muito bem, então letra D, resposta da questão 1. A questão 3, uma questão que foi publicada no Enem em 2015. Vamos ver a pergunta. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto. Porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disso, conta, nem peso, nem medida. Esse é o texto inicial. Vamos ao comando da pergunta. A observação do cronista português Pero de Magalhães Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra vamos direto, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Ou seja, eles não entendiam por que os indígenas não falavam essas letras na sua linguagem. Então, o texto, interessante que é uma questão, talvez ela seja muito discutida lá em língua portuguesa, né? Na filosofia, talvez não seria, em arte, talvez não, mas em língua portuguesa, porque está se tratando da linguagem. Então, é a primeira vez que por essa questão aqui do Enem, que eu tenho essa informação de que os indígenas, nesse período, não falavam essas letras. Como eu disse, a gente conhece muito pouco sobre a linguagem dos povos indígenas aqui no Brasil, porque não há publicação, não há pesquisa para publicar essa língua, né, essas linguagens, essas diversas línguas, para que ela não se perca, né, com o tempo, estudante. Então, falta isso, né, mais pesquisa e conhecimento e expor, né, esse conhecimento para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira. Vamos para a questão 4. Suponha você queira estudar e cultivar plantas e também quer conhecer um pouco sobre a divindade que intercede pelo seu trabalho. Para qual deus africano você poderia recorrer? A resposta já veio direto, né? Eu pensei que vocês não estavam vendo, mas já está aqui na tela. Acho que o professor Hélio fez essa aula, esqueci de colocar ali a animação de não mostrar a resposta, né? Então já foi. Para qual deus africano você poderá recorrer? Ossain, orixá das folhas, conhecer todos os segredos e benefícios das ervas e plantas. Ele é a personificação da natureza vegetal, o dono da vegetação. Aqui é uma indicação, porém vocês podem escolher outra, viu, estudantes? Tá? Vocês podem escolher outra. Então, queridos, essas foram as atividades da aula 4.2. Abordamos aí sobre mito, a mitologia africana, a mitologia indígena e a mitologia afrodescendente, que a afrodescendente é essa, né? A cultura brasileira que tem base na cultura africana, que são os povos brasileiros, certo? Que nós trouxemos aí o conceito sobre o mito, a importância do mito e também de algumas mitologias dos deuses africanos e deuses indígenas, que faz parte da nossa cultura. Então, queridos, é muito importante ter conhecimento sobre as lendas, os mitos, principalmente aqui na nossa região amazônica, que é uma riquíssima, não é verdade? Antigos vivem aqui nessa região há muito tempo, né? Nós sabemos que a Amazônia foi, principalmente eu falo de Rondônia, que eu conheço mais, né? Rondônia
um estado que se desenvolveu pelas migrações dos nordestinos, dos povos do sul, né, os povos aí dos diversos lugares do país, né, que vieram para cá em busca de uma nova vida, para desenvolver a agricultura, certo? E temos aqui essa cultura rondoniense, que não é distante da cultura amazonense. Ah, mas a gente só pensa a Amazônia lá, próximo a Manaus. Não, a Amazônia é a região norte. E a Amazônia Legal vai nos outros países vizinhos, certo? Que é essa região com essa característica natural de muita vegetação, muita água, muita biodiversidade, flora e fauna, enfim. E nós temos essa cultura específica aqui, porque aqui também habitam uma diversidade de povos indígenas. E que essas culturas, esses povos foram se misturando, podemos dizer assim, indígena com africano, com os portugueses, né, os colonizadores, as pessoas que vieram também do sul, enfim. E nós temos toda essa miscigenação, né, que é a cultura nacional, que são os povos afrodescendentes, africanos e indígenas. Então, nossa cultura é riquíssima em lenda, em mitos, além das riquezas naturais que nós temos. E esse povo brasileiro maravilhoso, povo feliz, povo trabalhador, pessoal que rala mesmo. Estudante, você não é diferente, você também é filhos aí de famílias que vieram para cá, desbravaram, e estão lutando e continuam lutando. E você, estudante, também faz parte aí da construção aqui do nosso, porque você está estudando, está se estudando para futuramente contribuir aí, né, com o desenvolvimento do seu município, da sua localidade, onde você estiver. São vocês que vão atuar futuramente. Eu vim para cá quando criança. E hoje eu estou aqui contribuindo como professora, contribuindo com a formação dos nossos estudantes. Então, essa foi a nossa aula sobre os mitos africanos e indígenas. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo vocês nas aulas. Até lá!